Entrevista dessa semana, a gente vai tocar no assunto criminalidade, violência, segurança em Marília. Ninguém melhor que o delegado seccional, Dr. Fernando Quinteiro, que vai estar falando para a gente, atualizando os dados, estatística e tudo mais. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Silvia. A gente queria saber, começando, que a Secretaria de Segurança Pública anunciou que os crimes, estupros, roubos, furtos de carro diminuíram, mas homicídios aumentaram. Como é que está essa estatística? Silvia, é uma satisfação muito grande participar do seu programa, levar alguma mensagem aos telespectadores, no sentido de promover a segurança pública e chegar os dados estatísticos até a população. A população bem informada, ela com certeza também faz a sua própria segurança pública. Então nós estamos no sentido aqui de divulgar os índices estatísticos de Marília e região. Polícia Civil compreende 14 cidades aqui na região. A Secretaria da Segurança vem divulgando gradativamente e mensalmente todos os índices criminais. Realmente nós tivemos uma diminuição em vários crimes, consequentemente teve um pequeno aumento nos roubos, nos homicídios, mas no estado de São Paulo. Na região de Marília, nós podemos te assegurar que os nossos índices estão suportáveis, estão sob controle. Nós monitoramos o crime diariamente na cidade de Marília e região. Região que eu digo é porque Marília é uma seccional que compreende 14 menores cidades ao seu entorno. Consequentemente, então nós temos que trabalhar envolvendo as 14 cidades. Os nossos índices são muito bons, bem melhores do que outras regiões do estado. Nós fazemos reuniões mensais na cidade de Bauru para aferir os índices criminais de uma região e de outra, e posso te garantir que os índices de Marília estão melhores do que da cidade vizinha de Assis, por exemplo, da cidade vizinha de Lins também, por exemplo. Agora veja o tamanho de Lins, veja o tamanho de Assis perto da cidade de Marília. Então, consequentemente, nossos índices estão muito bons. Claro que nós trabalhamos para reprimir a criminalidade diariamente. Não conseguimos acabar com toda a criminalidade, mas nós temos ela sob controle. Os nossos índices são muito bons. Já faz, seguramente, quase 80 dias que nós não temos nenhum homicídio em 14 cidades. Então veja, um homicídio envolvendo toda a população de Marília e região dá aproximadamente 350 mil habitantes, um pouco mais. Nós não temos nenhum homicídio há quase 80 dias. E isso não é tão comum em ver em outras regiões. Uma coisa preocupante, que preocupa muito a população, são as chamadas saidinhas. Dia das Mães tem saidinhas, final de ano tem saidinhas. Eu gostaria que o doutor explicasse para a gente como funciona essa saidinha e por que ela existe até hoje. Os telespectadores e o povo de Marília em geral têm que saber e têm que ter a consciência de que a lei penal brasileira ela é desastrosa, ao meu ver. Ela facilita muito a vida do malfeitor. O operador do direito, ao decidir diante de um caso concreto, tem várias opções de colocar aquela pessoa em liberdade. Criaram o Instituto Jurídico da Saidinha Temporária, que é mais um descrédito perante a sociedade, ou seja, a população não acredita mais numa condenação de 10 anos. O preso condenado a 10 anos não fica mais preso 10 anos. Ele progride no cumprimento da pena, ele vai ter um benefício, lá dentro ele tem um excelente comportamento, ele acaba saindo antes. Além disso, tem essas saídas, que é uma política criminal no sentido de controlar e ter uma regulação no que diz respeito ao sistema prisional nosso. Então acaba concedendo essas saidinhas de uma forma que é para amenizar o efeito da superpopulação carcerária. Mas isso é errado. Quem paga esse preço é o povo, é a população, porque nem todos têm o compromisso de sair efetivamente para uma saída temporária, visitar o seu ente querido e retornar ao cárcere sem nada cometer, sem nada abusar ou transgredir uma nova norma penal. E, consequentemente, ele acaba cometendo novos crimes. Então, isso, infelizmente, nós temos que suportar, mas o povo não aguenta mais isso. Essas saidinhas temporárias é nociva à população e, consequentemente, acaba uma ou outra sendo vítima desses malfeitores que nem sempre saem com aquele único objetivo de visitar seus familiares e voltar para o cárcere. Mesmo porque a gente tem vários fatos, casos registrados
que eles saem e acabam cometendo um delito mesmo, não tem como. Não todos, não vamos generalizar, mas sem dúvida, alguns deles sempre acabam cometendo delito. E daí a gente vai entrar num assunto que também preocupa muito a população, que é a maioridade penal. Se debate muito, o sistema não muda, a lei não muda. Por que que o menor de 16 anos comete um crime? Ele pode matar, estuprar, roubar. E por que que ele não pode ser condenado, como nos Estados Unidos acontece, quando até menos de 16 anos já é condenado? O Brasil já discutiu isso fartamente, ainda discute. Você vê posições contrárias e a favor da redução da maioridade penal. Enfim, não se chega a um consenso. Enquanto isso, a família está desestruturada. E com a família desestruturada, esses jovens, eles logo são adotados por malfeitores maiores. Não só para o tráfico, como também para o cometimento de outros crimes. Consequentemente, eles vão também para o mundo do crime. E isso nós estamos cansados de ver diariamente. Enquanto a família permanecer desestruturada, o Estado não exigir que ela permaneça unida, que os pais sejam efetivamente responsabilizados pelos atos dos seus filhos, a sociedade vai continuar pagando esse preço. Nós, na delegacia, assistimos diariamente adolescentes cometendo crimes e ficando impunes, né? Eles praticam atos infracionais, vão ser apresentados à justiça, a justiça não tem como mantê-los nem sempre apreendidos, consequentemente eles têm uma sensação de impunidade muito grande. E os malfeitores, os maiores, acabam utilizando esses meninos, esses adolescentes, como operários deles, vamos dizer assim, para o crime. Consequentemente, isso não vai parar. Eles têm que ter uma atividade lícita, no sentido de, desde a sua educação, estarem ali trabalhando, estarem ali estudando, mas a própria Constituição proíbe o trabalho ao menor de 14 anos, porque ele quer que apenas estude, mas o próprio Estado não tem condições de fazer essa fiscalização, de exigir que a família matricule o seu filho, de efetivamente que ele permaneça na escola o maior período integral possível, né? E, consequentemente, nós não temos isso. Aí os malfeitores acabam adotando essas crianças. A família está desestruturada. Consequentemente, eles são adotados por malfeitores. Vou te dar um exemplo. Uma das mulheres que trabalha na minha casa, o filho dela foi apreendido, porque tem 14 anos, trabalhando para o crime, trabalhando vendendo drogas. A assistente social, da onde ele está apreendido, não ligou, não fez nenhum contato com ela. E quem foi na casa dela? O traficante. O traficante foi na casa dela, falou: enquanto o seu filho estiver apreendido, nós estamos aí à disposição. Se precisar de alguma coisa, me procure. Nossa, então, veja, dando tipo de uma retaguarda, exatamente, né? Dá tipo da retaguarda. Então, está faltando políticas públicas no sentido de, lá atrás, vamos pensar lá, talvez num planejamento familiar, ou controle de natalidade, que nós precisamos rever isso, para que essas crianças não são colocadas ao mundo de uma forma exagerada, que o próprio Estado não absorva, com escolas, com período integral, com atitudes, com atividades esportivas, no sentido de tirar essas crianças do mundo do crime, a partir de 12, 13 anos de idade, como a gente vê diariamente. Que é um pecado, né? Porque de má intenção, né? Sem dúvida. Então, tá cheio o mundo, e aí eles talvez... porque a família continua desestruturada, muitos deles não conhecem o pai, a mãe não sabe com quem anda, enfim, aí os marginais, os malfeitores vão adotando essas crianças. E dali para frente é Fundação Casa e, consequentemente, o estabelecimento prisional. Porque tivemos recente esse caso da garota de 16 anos, que com a ajuda do namorado, né, foi exibido nas redes nacionais. Matou o pai, né? Porque não queria conviver com a madrasta e com o pai, e o namorado segurou e ela mesma enforcou o pai. É um caso recente, tá passando, a Rede Record de televisão mostrou tudo, eu estava acompanhando o caso, e ela, durante a entrevista, eles estão ficando abusivos, abusados, eles tiraram um sarro da justiça, porque ela falou assim: eu não estou preocupada, eu já sei o que vai acontecer comigo na cadeia, eu só estou preocupada que eu não vou ter para onde ir quando eu sair. Quer dizer, ela já sabe que ela vai ficar pouquíssimo ali, porque ela tem 16 anos, já vai sair. Sensação de impunidade. E não se arrepende. Durante a entrevista, a repórter da Rede Record, ela não se mostrou arrependida, disse que não se arrepende do que fez. Quer dizer, a gente continua vendo crimes cada vez mais hediondos, filho matando pai, com a ajuda de namorado, família querendo ajuda de traficante, porque parece que se sente protegida, isso entre aspas, protegida entre aspas, porque está sendo protegido por uma pessoa do mal,